Oi, eu sou a Bruna, a mãe do Henry e da Isis, e esse é o Mater, um podcast que foi criado para ser um lugar de troca e acolhimento. Oi! Hoje é um episódio muito interessante que a gente vai gravar aqui. A Andresa, que é a minha convidada, mãe do Heitor, do Davi, fisioterapeuta pélvica, e a gente vai abordar também um assunto que é tabu, muito necessário, né, Andresa? É isso mesmo. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar sobre maternidade e sobre um tema muito importante que eu adoro falar, né? Que tem que ser leve e é necessário para todas as mulheres, principalmente para as mamães. Isso aí. Então, vamos começar assim bem do início. Você sempre sonhou em ser mãe? Como que foi isso para você? Então, eu falo que o meu primeiro filho foi um presente de Deus, porque a maternidade não estava nos meus planos. Hoje eu vejo por um olhar egoísta até, sabe? De não querer abrir mão das coisas que eu sonhava em fazer para cuidar de um serzinho que precisa tanto da gente, né? E quando eu comecei a namorar com meu esposo, foi um dos assuntos que a gente tratou. Eu cheguei para ele e perguntei: você quer ser pai? Porque eu não pretendo ser mãe. Porque abordou isso já no início. No início, porque isso impacta muito no relacionamento, né? Quando um busca algo diferente do outro. Total. E aí Deus me presenteou com o Davi. Foi assim muito inesperado, não foi planejado, mas desde sempre ele foi muito desejado, esperado e amado. Então a minha maternidade começou aí. E aí transformou tudo, então. E transformou tudo, porque tinha 3 meses que eu tinha formado na faculdade. Então, assim, eu tava trabalhando muito, tinha muitos sonhos, né? Queria fazer intercâmbio, residência. E aí veio a maternidade. No momento em que eu descobri, assim, realmente eu fiquei em choque. E agora, o que eu vou fazer? Como é ser mãe? Porque eu nunca tinha pensado nisso. E às vezes as crianças nem gostavam de mim, Bruna. Eu ia brincar, cheguei a arrumar amiga, eu ia brincar com o bebê, ele abria a boca e chorava. Eu falei, realmente não é pra mim. E aí veio a maternidade e isso me causou um certo sofrimento de eu pensar como seria com o meu filho. Você tinha medo, assim? Eu muito medo. E aí eu comecei a reparar, eu não tinha noção do tanto de grávida e o tanto de crianças, né? Vira uma chavinha, né? Vira uma chavinha. Mulher grávida, começa a ver criança, é muito assim. E uma coisa que marcou muito nesse meu período da primeira gestação foi uma vez que eu estava no shopping. E aí eu vendo muitas crianças, muitas mães, e de repente eu comecei a chorar. E eu falei com meu marido assim, como vai ser? Eu acho que eu vou ser aquela mãe que eu vou perder o meu filho no shopping. Ai, meu Deus. E olha só, eu sofria com essas coisas. Só que Deus entrega tudo na medida certa e tudo que a gente precisa. Sabe, eu falo que o Davi, ele foi o meu presente, porque se fosse por decisão, talvez eu não tivesse. Mas eu descobri que ser mãe é resiliência, é você entregar a sua melhor versão e buscar fazer todos os dias o melhor que você pode. E a maternidade, ela transforma mulheres em ótimas empreendedoras também, né? Porque todos os sonhos que eu pensava em ter antes e via que a maternidade pudesse ser uma barreira, eu realizei depois, sabe? Os sonhos que você já tinha antes ou teve mudança? Tiveram algumas mudanças, porque eu sempre desejei muitas coisas, né? Entre elas, viagens. Eu sempre gostei muito de viajar. E eu falei, meu Deus, como que vai ser agora? Só que com a maternidade, primeiro ponto, eu tive que me ressignificar como profissional. E aí vem, né, essa segunda etapa, Andresa, fisioterapeuta pélvica. Porque quando eu engravidei, a certeza que eu tinha era que eu queria um parto normal.
E eu não trabalhava com essa área, mas era certeza que eu queria passar pelo processo. Já que Deus me presenteou, eu queria viver tudo que Ele tinha para me proporcionar. E como você pensava em ser mãe, antes você não tinha pensamento nenhum sobre isso? Nenhum. Com a gravidez veio. Com a gravidez isso aflorou. E eu tive assim um parto incrível, sabe? Um parto maravilhoso. E depois do meu parto, veio todas as questões com a sexualidade. Eu desenvolvi uma disfunção sexual que chama dispareunia, que é dor na relação sexual. E isso impactou muito o meu casamento. E isso tem relação com o parto? Tem vários fatores que vão predispor a essa dor na relação. No meu caso, foi um gatilho. A amamentação foi um gatilho para abusos que eu tinha sofrido na minha infância. E o meu cérebro bloqueou esses abusos, bloqueou essas lembranças. E no amamentar foi o gatilho do abuso. Só que eu ainda não tinha essa consciência. O meu corpo ele se fechou para o sexo e eu comecei a sentir muita dor. E isso me afastou do meu marido, porque eu não entendia o que estava acontecendo comigo e eu não conseguia conversar com meu marido sobre isso. Falta de maturidade, falta de informação, falta de conhecimento, né? E você precisou fazer terapia? Precisei. Isso causou um distanciamento e eu fiquei assim durante 3 anos. Nossa. 3 anos. E eu fui a profissionais. É normal porque você acabou de ter um bebê. É normal porque você está amamentando. É normal porque você está cansada. É normal porque você está estressada. Me falaram para tomar, para beber umas taças de vinho para passar. E até que chegou um momento que um profissional me falou: olha, eu acho que você não ama mais o seu marido. E aí eu falei: meu Deus, eu tenho certeza que eu amo ele. Eu tenho certeza do que eu sinto por ele. A gente tá numa fase muito difícil do nosso casamento, mas eu tenho certeza que é com ele que eu quero ficar o resto da minha vida. E foi aí, Bruna, que assim, é o óbvio que às vezes não é feito. Todo mundo hoje consulta e se trata através do Google, né? E eu nunca tinha pesquisado a minha dor. E aí, quando eu fui no Google e pesquisei a minha dor, eu descobri a fisioterapia pélvica. E aí... Isso há 7 anos atrás, né? Porque você estava com... Isso foi há 10 anos atrás. Né? 10 anos atrás. E aí, eu não conhecia nenhum profissional aqui. E aí, então, nenhum médico conseguia te ajudar. E aí, quando você pesquisou, é que você viu que eu descobri, tem a saída. A solução é fisioterapia pélvica. E aí, não tinha um profissional aqui para me atender. Eu fiz um curso básico de incontinência urinária para eu conhecer o assoalho pélvico. E aí, comecei a conversar com a professora e descobri a fisioterapia pélvica. Ela falou: você vai fazer isso, isso e isso. E eu me tratei. Nossa, em algumas semanas, quando eu tive relação e não senti dor, falei: meu Deus, é isso que eu quero fazer da minha vida. Quantas mulheres não passam por isso e sofrem caladas? A minha dor durou 3 anos, mas tem mulheres que duram uma vida inteira, tem mulheres que chegam a se divorciar mesmo por causa, né, desse congelamento entre o casal. E aí eu descobri o meu propósito, Bruna. E aí assim, eu mudei totalmente de área e fui para fisioterapia pélvica, porque ali já veio a questão da minha gestação, o meu parto, que ressignificou muita coisa para mim, e ainda, né, esse combo da disfunção sexual. E quando eu vi que na fisioterapia pélvica eu podia fazer tudo isso e ajudar mulheres, ajudar gestantes, auxiliar no parto, que assim, a minha experiência foi maravilhosa, mas infelizmente ainda tem muitas mulheres que têm experiências ruins, tem muitas mulheres que optam pela cesárea, pela falta de conhecimento, por um acompanhamento, né, humanizado, uma falta de acolhimento. Eu falei: meu Deus, me encontrei, é isso que eu quero fazer. E aí começou a jornada da Andresa na fisioterapia pélvica. Até que eu descobri os meus abusos
E eu falei, meu Deus, agora é um outro passo, né? Agora eu preciso ressignificar tudo isso. Porque antes disso, como que era você, Andresa, antes, com essa visão da sexualidade e tal? Eu achava que eu nunca tinha problemas nessa área, porque eu sempre fui muito comunicativa, nunca tive vergonha de falar sobre esse assunto, mas observando, voltando lá atrás, eu sempre tive problemas com a sexualidade, com o meu corpo, dificuldade em confiar nas pessoas, atraía relacionamentos abusivos, com muitos ciúmes, dificuldade mesmo no relacionar com o meu corpo, sabe? Em momentos eu escondia muito o meu corpo, usava roupas muito largas, em outros momentos eu queria destacar a parte do meu corpo que tinha sido abusada e que eu não tinha essa memória, sabe? Então, assim, eu oscilei muito nessa questão. Tudo inconsciente? Tudo inconsciente. Exatamente. Nos momentos de intimidade, certos toques eu não gostava, sabe? Assim, me fazia mal e eu não sabia o porquê, né? Às vezes meu marido me tocava de uma certa forma, assim não gosto. E ele falava, Andresa, mas o porquê? E eu não tinha essa resposta, sabe? Até que vieram, né, essas lembranças e aí veio a sexualidade, porque aí eu fui estudar mais uma vez, buscar informação para eu ressignificar toda a minha sexualidade, né, reconstruir aí uma nova Andresa curada, né, que tivesse autoridade realmente para falar sobre esse assunto. E nesse meio do caminho veio o Heitor, que vai fazer 5 anos. E aí já foi assim uma maternidade completamente diferente, Bruna. E aí você já queria outro? Ou também veio outro presente? Não, o Heitor, a gente já tinha conversado sobre ter, porque primeiro nós tínhamos decidido ficar só com o Davi. Depois, o Davi tinha uns 4 anos. Não, ele nunca tinha pedido. E ele, às vezes as pessoas brincavam com ele, um irmãozinho. Ele falava, não preciso de irmão. Eu vou ser o bebê da minha mãe para sempre. E eu já tenho um irmão que era o primo dele, que é o primo dele, da mesma idade. Eles são apaixonados um com o outro. Então, para ele, tudo certo. E aí, eu cheguei a conversar com meu marido. Falei, olha, eu acho que se a gente ficar só com um, a gente vai se arrepender. Porque eu vim de uma família com mais irmãos, ele também, e a gente privar, né, ele de ter um irmão, e a gente teve essa conversa. Até que o Davi, entrou a pandemia, e o Davi falou, mamãe, o papai do céu vai colocar um irmãozinho na sua barriga e ele vai chamar Heitor. E eu falei, nossa, que sonho lindo que você teve, filha. Ele falou, não, mamãe, não é um sonho. Ele me falou ontem, na hora do banho. E aí, morreu o assunto, não falei mais nada. No outro dia, eu ia sair para atender. E ele falou, mamãe, papai do céu já pôs o meu irmãozinho na sua barriga. Quando que ele vai nascer? Aí eu fiz as contas, falei, depois do aniversário do Cauã, que é o primo dele. Aí ele, tá. Ele foi na minha mãe e falou, mamãe, vovó, eu vou ganhar um irmãozinho, vai chamar Heitor e vai nascer depois do aniversário do Cauã. Aí minha mãe chegou lá em casa, me xingou, falou, Andresa, você tá escondendo a gravidez? Eu, não, mãe, o Davi que saiu com essa conversa. E eu achei aquilo muito profundo, porque ele não teve dúvidas, muito específico. Já tinha nome, já tinha data, né? Eu fiz um teste de gravidez. Aí fiz o teste, entreguei pro meu marido enquanto a gente aguardava. O meu marido foi ficando sem cor. Ele, Andresa, você tá grávida. Eu falei, mas como? Ele, você está grávida. Aí, assim, veio o Heitor. E foi uma maternidade, assim, completamente leve, sabe? Apesar de ter sido na pandemia, eu tava muito segura. Muito segura. Já tinha o Davi, o Heitor, assim, ele também, desde o início, ainda mais pela forma que nós descobrimos, né? Foi muito amado. O Davi foi usado por Deus para anunciar a chegada do irmão. Então, assim, foi muito leve. O meu
parto foi incrível, porque aí sim já era uma Andresa que tinha consciência daquilo que estava acontecendo. Porque a Andresa da primeira gestação não trabalhava nessa área. Então ela tinha muitas inseguranças, muitos medos, pouca informação. E a Andresa da segunda gestação já era uma Andresa que sabia tudo o que estava para acontecer e que já tinha experienciado, né, uma gestação e um parto. Então, assim, o meu parto eu consegui sentir, assim, cada milímetro que o Heitor descia na hora do parto. Foi um parto muito consciente, muito humanizado, sabe? Os dois foram. Então, assim, cada gestante que chega para mim e quando elas falam, demonstram interesse pelo parto normal, nossa, aquilo ali, meu coração transborda de alegria, porque realmente, assim, a gente se transforma, né, após um parto, após vivenciar um processo. Não que a mãe de cesárea também não passe por isso, né? É uma transformação, a maternidade nos transforma, né? Totalmente. Mas, assim, você sentir realmente o processo fisiológico daquilo que Deus planejou, né, para o nascimento, é algo incrível. Tá, então, você já abordou aqui muita coisa, vamos voltar um pouquinho, tem muita coisa pra gente falar. Você, então, já tinha essa mente empreendedora, você queria, né, cuidar da sua carreira, sua vida e tal, e você falou, assim, que o Davi veio um bebê pra você, né, um bebê que você precisava. Você sente que ele foi o bebê que você precisava naquele momento no sentido físico mesmo, de rotina, porque o bebê tem uma demanda muito alta, todas essas questões, que você falou que teve essa questão com a amamentação, como que você lidou com isso, sabe? E junto com a carreira, com a mudança e tal. Porque uma mãe de primeira viagem vem com várias questões, e cada mulher é única, lida de uma forma muito única e tal. Mas como que foi isso pra você? Aquela mulher forte que quer, né, cuidar de si e tal, agora tem um bebê dependente. Como que você manejou isso? Que tipo de bebê ele era pra também aceitar, né? Então, o Davi, ele foi um bebê para me trazer, me ensinar que tudo tem o tempo certo, que a gente precisa ser resiliente, ter persistência e para trabalhar minha paciência. Porque eu sempre fui muito imediatista, muito executora, sabe? Aquela pessoa, assim, que quer fazer tudo. E o Davi, ele veio para me desacelerar um pouco, né? Até por isso que eu falei, meu Deus, e agora como vai ser? Todos os meus planos agora, os meus sonhos, né, vão ficar paralisados, eu não vou conseguir realizá-los, porque realmente eu não via possibilidades depois da maternidade, porque o padrão da minha família era as mulheres casavam, engravidavam e ficavam cuidando de filhos. Entendi. Essa era a visão que você tinha, essa, né? Essa era a visão que eu tinha, ali, né? E eu falei, meu Deus, eu queria tanto, né, estudar, queria tanto trabalhar, ser uma profissional de excelência, referência. E agora? Então, o Davi, a demanda dele foi muito intensa. A amamentação dele foi muito intensa. Ele era aquele bebê que ele tinha necessidade de ficar no peito. Então, ele mamava de 2 em 2 horas, à noite, várias vezes à noite. Ele era aquele bebê que ele ficava 1h30 no peito. Ai, te entendo. Exatamente, 1h30 no peito. Então, assim, eram poucos os intervalos para respirar. Ele era um bebê que não podia... Você acha que por isso, por essa necessidade tão alta de sucção, isso fez assim, o seu gatilho dessa questão da amamentação com o seu corpo, com os abusos que você sofreu? Foi mais... Foi. Porque era muito intenso. Era muito intenso, sabe? Era muito intenso. E a primeira memória do abuso que veio foi através do meu peito. Então, a amamentação, ele ficava ali o tempo todo. E assim, eu não tive problema de fissura, não tive... essas demandas, né, que são mais intensas da amamentação, mas eu sentia uma dor
que era além do físico, sabe? E eu não entendia. Eu falava, gente, mas não tá machucado, por que que dói tanto? Sabe? Então, além... E você percebe esse sofrimento, assim, né, desde o começo? Desde o começo. Desde o começo. E até quando você levou essa amamentação? Até os 11 meses. Nossa. Até os 11 meses. E ele foi um bebê que foi difícil de desmamar, porque ele fazia questão de ficar no peito, sabe? Ele queria o peito para dormir, ele queria o peito para se acalmar, ele tinha a demanda, a necessidade de peito. Então, por isso que era tão sofrido, sabe? Além do desgaste, privação de sono, né? Amamentar é, de fato, uma atividade ali pro nosso corpo, né? É muita energia, né? Que a gente demanda ali no processo de amamentação. Além de todo o aspecto psicológico também, né? Porque os hormônios abaixam, aí começa, né? Deficiência hormonal, muitas vezes deficiência nutricional, privação de sono, desgaste emocional, a mulher tentando ali se adaptar à nova rotina, não se reconhecendo, né, que é importante a gente falar disso. Muitas vezes a mulher, ela perde a identidade nesse processo de puerpério. Então, foram todos esses desafios, né? Pra mim, assim, com o Henry, primeiro que a amamentação pra mim foi difícil, porque eu já tinha chance de não amamentar, porque eu já tinha feito a redução de seio, né, então, pelas questões do ducto e tal. E eu senti dor mesmo, né, porque tive fissura, eu tive mastite. Início foi bem... Eu estou na terceira. Melhorei hoje. Terceira vez que eu passo por isso. E assim, pra mim, é uma das partes mais difíceis assim, da amamentação, sabe? Porque o que eu senti, assim, todas as vezes... Começa com um desconforto no peito, aí ficou dolorido... Aí, os 2 primeiros eu tinha visto que era um ducto entupido que acarretou, sabe? E aí, aquela dor, aquele peito enchendo, aí tem que tirar, tem que esvaziar, né? Deixar o bebê mamar ou tirar na bomba pra poder aliviar, porque quanto mais cheio, pior. E doendo, e aí, febre, calafrio, dor no corpo, dor de cabeça... E o bebê lá pra você cuidar, o bebê te querendo. Então, tipo assim, isso pra mim é muito, sabe? Eu passei só esse mês, eu tive com o Henry uma vez. E agora, nesse mês de outubro, é a segunda vez que eu dou. E aí, quando começou antes de ontem, eu já sabia. Meu peito começou a encher do nada. Eu falei com o Felipe, já sei o que tá vindo, sabe? Então, eu já tava assim, preparada ali pra aquilo. Só que aí, tipo, quando a Aide chegou, eu não tinha força. Ela chegou da escolinha, porque foi na parte da tarde. Sabe, ela me querendo, aí eu vi, filha, pode vir mamar. Tipo, porque eu precisava até que ela mamasse. Ela não quis mamar. Ela, tipo, não queria, sabe? Nossa, não sei o que fazer. Enfim, então, a amamentação, ela traz muitas questões. E aí, ontem eu falei assim, gente, é a segunda vez que eu passo isso com a Isa, é a terceira vez que eu passo isso, a amamentação. Eu já tô praticamente nesse processo de amamentar, tipo, mais de 3 anos, né? Porque fiquei pouquinho tempo do desmame do Henry até o nascimento dela. E aí já emendou o dela. E assim, eu falei, se acontecer mais uma vez, eu não vou mais amamentar. Aí, aquelas tentando colocar algo pra ver. Só que aí veio na minha mente assim, é o seu último bebê, tem certeza que você não quer? Sabe? E é uma questão tão... É tão difícil tudo, as decisões que a gente toma na maternidade, porque aí vem assim, tem certeza? Se você se arrepender, é seu último bebê, amamente mais um pouco. Ou não precisa, você já fez, né? O que tinha que ser feito, não precisa se culpar. Enfim, fica aquela... Nossa, eu tô até hoje, assim, tipo, ai, não sei o que fazer. E nem sei o que eu quero exatamente. Mas eu vi um vídeo de uma profissional falando assim, se você tá na dúvida, espere você decidir, né? Porque a gente precisa estar decidido daquilo que a gente vai fazer, até para passar segurança para eles. Você precisa ter paz, né? Você precisa ficar em paz com aquilo que você vai decidir. Porque você tomar uma decisão que depois você vai arrepender, né? Então, assim, é igual ela falou, espera até você decidir.
Porque depois que você resolver tirar o peito, pode ser que ela não, você queira oferecer e ela não queira mais, né? E aí você vai sofrer com essa decisão. É difícil, né? A gente é desafiador, né? A maternidade, ela vem cheia de desafios mesmo. A gente precisa, às vezes, tomar decisões imediatas, que a gente precisa pensar muito rápido, né? E a gente fica assim, nossa, meu Deus, eu preciso decidir, mas será que a minha decisão vai ser melhor para mim ou vai ser melhor para o meu filho? Né? Mas eu sempre falo também que você precisa estar bem para cuidar do seu filho. Então, a amamentação, ela tem que ser bom para os dois lados. Eu também tenho esse pensamento. Ela tem que ser boa para os dois lados, tanto para a mãe que está amamentando, quanto para o bebê que está recebendo. Porque os nossos filhos, eles têm uma sensibilidade de perceber, né, de percepção. Então, se você está ofertando com sofrimento, né, você acaba passando essas emoções para eles, né? Então, assim, tem que ter paz, né, em qualquer decisão que você tomar, e tem que ser bom para os dois, né, tanto pro bebê quanto para a mãe, né, porque a gente tem que também ter sensibilidade de nos olhar com um olhar de gentileza, né? A gente às vezes pensa muito nos nossos filhos, e você vai ficando por último, em último plano, mas você precisa estar bem, para que os seus filhos estejam bem. Né? Já me deixando aqui com a chorando. Eu não sei o que eu quero. Ai, mas enfim, mas vamos você vai saber. Você vai saber. Aquilo que te trouxer paz vai ser a decisão correta, né? Não tem o que é certo ou errado. Existe aquilo que cabe à sua rotina, às suas demandas dentro da sua casa, né? A minha experiência é diferente da sua experiência, que é diferente da experiência das outras mães. Cada bebê tem a mãe que precisa. Você tem 2 filhos. Tem muitas mães que falam, eu amo igual os 2. A gente ama os 2 filhos, só que a gente oferta o amor de forma diferente, porque um vai precisar de uma demanda e o outro vai precisar de uma demanda. Se você quiser ofertar igual para os 2, possivelmente algum vai achar que você ama mais o outro do que ele, porque a necessidade de um é diferente da necessidade do outro. Inclusive, já que você entrou nesse ponto, depois a gente finaliza a questão da amamentação, os meus ainda são muito pequenos. E é claro que tem os momentos de ciúmes, o R, né? Tipo, inclusive a gente lê algumas histórias que abordam esse tema, eu acho super legal a gente tá sempre falando sobre isso. Mas por enquanto, pra ele é mais uma questão tipo assim, ela tá no seu colo, agora é minha vez, eu que quero. Então é uma coisa muito assim. Pra você que os meninos já estão um pouquinho maiores, que já tem um entendimento assim, já rolou essa questão, mamãe, eu acho que você ama mais o Heitor, acho que você ama mais o Davi. O tempo todo. O Davi, ele é emocionalmente mais carente, ele demanda mais atenção e ele exige a atenção. Então, você me ama? O quanto você me ama? Você me ama mais que o Heitor? Eu acho que você ama mais o Heitor, porque você faz mais coisas para ele. Então eu sempre tento trazer para ele, filho, a mamãe às vezes precisa fazer mais coisas pelo Heitor porque ele é menor. Ele ainda demanda que a mamãe pegue, prepare a refeição dele, faça o prato dele, dê banho nele, separe a roupa para ele trocar, ajude ele quando ele não conseguir. Você já tem 10 anos, você já é um rapazinho, então você pode servir o seu prato, você pode lavar a sua louça, você já toma banho sozinho, você já tem autonomia para escolher a sua roupa, né? Então eu sempre tento trazer isso, porque senão eu vou acabar suprindo a necessidade dele, mas criando ele, transformando ele num adulto dependente. E aí quando ele for adulto, que ele se relacionar, que ele casar,
ele vai querer que a esposa supre o papel de mãe. E aí isso interfere na sexualidade, que Nossa, foi é o primeiro incrível. assunto Agora você já abriu já estava várias falando. questões. Porque ser mãe de menino traz muito isso pra gente, né? Eu sempre tô pensando nisso. E apesar do Enzo ser muito pequeno, eu falo, eu não quero nunca ser uma pedra, né, no caminho dele ali, nas relações dele, enfim. A gente quer ali ser o porto seguro, a gente quer ser um lugar que os filhos queiram estar, que eles queiram conviver, mas eu não quero suprir o lugar da mulher que ele vai viver, enfim, né? São papéis totalmente diferentes. E não quero um bebê dependente, né? De que depois vai necessitar que a mulher faça tudo por ele, porque tinha uma mãe que fazia tudo por ele. Exatamente. Enfim, então a gente tem que estar sempre... Criar homem nesse sentido é bem, assim, desafiador, né? Porque a gente precisa criar homens. Porque hoje tem muita distorção de identidade, né? Então a gente precisa criar homens. Qual que é o papel de um homem dentro da família? O homem é o que traz segurança, o homem, ele é o provedor da casa, o homem é aquele que vai proteger, né? Então a gente precisa criar os nossos filhos já pensando lá na frente. Qual o tipo de marido que você gostaria que ele se tornasse? E aí a gente precisa trabalhar, porque às vezes muitas mulheres queixam, principalmente, né, no puerpério, nossa, o meu marido não me ajuda, o meu marido não faz nada em casa, o meu marido não me ajuda com os filhos. E aí, quando a gente olha para a criação desse homem, a mãe às vezes fazia tudo por ele, servia a comida, limpava o quarto, organizava as roupas. Ele foi criado como um menino, então ele não amadureceu. Ele é um homem com a atitude de um menino. Então a gente precisa ter esse olhar, sabe? Lá em casa a gente conversa muito sobre todos os assuntos, principalmente sobre esses assuntos relacionados à sexualidade, que é a formação do homem que ele vai ser no futuro. Né? Isso tem tudo a ver, né? Tem a sexualidade ali depois. Tudo a ver. Porque, assim, aqui em casa também tem uma questão que a gente casou muito jovem. A gente vai fazer 10 anos de casada agora. Então, assim, a gente era muito novo. Então, a gente foi ali se adaptando mesmo. Ele veio de uma criação totalmente diferente da minha e tal. E hoje, nossa, eu sou muito feliz porque ele é o homem que eu sonhei ter ao meu lado e tal. Mas precisou de muito trabalho meu, sabe? Exatamente. E como a gente começou novos, por um lado foi bom, porque eu tive tempo ali de moldar o homem que eu queria do meu lado. Então, quando eu engravidei, a gente já tava alinhado, sabe? Nessas questões. E eu vejo muito no Henry como que, primeiro, o exemplo é tudo. Exatamente. Né? Se a gente só cria falar, filhos, por exemplo. Não adianta. Então, ele, por exemplo, chegou da escola e eu tava passando mal. O pai dele já tinha avisado pra ele que eu tava passando mal. Ele chegou, oi mamãe, onde tá doendo? Eu vou cuidar de você. Então ele já tem esse instinto de proteção, de cuidado e tal. O que você precisa, o que eu posso fazer por você. E já foram várias vezes, assim, que eu passei mal, que eu tava sentindo alguma coisa e tal. Oi, mamãe, eu cuido de você, tá? Ou então o Felipe ia sair pra trabalhar e o Felipe brinca às vezes com ele. Ah, você é o homem da casa, você cuida aí da sua mãe? Ele, mamãe, quando o papai não tá, eu te protejo. Exatamente. Então ele já tem isso. Mas ele tem também a sensibilidade de quê? De ajudar a irmãzinha, de ser prestativo, de buscar as coisas, ver o pai dele fazendo as coisas. Gentileza. Ele também, de brincar de cozinhar, de brincar de cuidar do neném. Tipo, é o que ele vê o pai dele fazendo. Ele vê o pai dele trocando a fralda, ele vê o pai dele, né? Então, tanto essa parte de protetor e tal, eu vejo que já está sendo, ele é muito assim, ele tipo, pode deixar que eu carregue a bolsinha da Isis pra ela, sabe? É uma parece assim, que nasceu nele, sabe? Exatamente. Pode deixar que eu levo, mamãe, eu te ajudo, não sei o quê. E também, eu faço. Essa questão da sexualidade, a gente começa quando os nossos filhos são novinhos mesmo.
Porque a gente cria filhos pelo exemplo. Qual que é a referência que eles têm dentro de casa? Referência de homem, referência de mulher, referência de casal. Vocês são um casal unidos, carinhosos, que tem demonstração de carinho, palavras carinhosas, que diz eu te amo um com o outro, que andam de mãos dadas. Tem crianças que crescem numa casa onde tem muita briga, muita confusão, que não tem demonstração de carinho, de amor, de afeto. Então essa criança leva essa referência para o relacionamento. Por isso que é muito importante a gente trabalhar essa questão da sexualidade em casa e pelo exemplo, né? Qual que é a referência de casal, de homem e de mulher, de relacionamento? Você tem uma menina em casa, então a forma que o Felipe tratar você e que ele tratá-la vai ser a referência de homem que ela vai querer para a vida dela. E ela não vai aceitar de outro homem menos que aquilo que ela via ele fazendo com você e da forma que ele a tratava. Ela não vai aceitar menos, entendeu? Então, gente, é importantíssimo. E as pessoas... E que o irmão, no caso dela, que tem um irmão um pouquinho mais velho, que é super cuidadoso, carinhoso com ela, porque ela vai entrar no relacionamento, né, com uma pessoa que não oferece aquilo pra ela. Exatamente isso, sabe? Então, a sexualidade... é totalmente ao contrário do que é aquilo que as pessoas imaginam, que é só o ato sexual, né? A sexualidade é a construção da identidade da pessoa. E a gente precisa construir a identidade dos nossos filhos enquanto eles são pequenos. Tem muita gente que me pergunta assim, Andresa, mas qual que é a idade para falar sobre essas coisas com os nossos filhos? Desde sempre. Só que você vai falar de acordo com o entendimento e com a idade, né? Enquanto eles estão novinhos, a gente vai trabalhar a questão do corpo, da permissão, do respeito, de não ser tocado, de não poder tocar, quem que pode, quem não pode, né? Isso você ajuda a prevenir abusos. O índice de abuso infantil é altíssimo. E aí, se dentro de casa ele não tem essa noção, às vezes as pessoas, às vezes os pais brincam muito com a genitália da criança, né? Principalmente os homens brincam, o bililio, ai, que bonitinho. E aí, ele vai achar que as pessoas podem tocar como uma forma de brincadeira. E agora, já que você abordou esse assunto, a Isa ainda é muito pequena, então ela não sabe. Já aconteceu, por exemplo, dela se coçar porque tava ali um pouquinho assada, alguma coisa assim, aí um incômodo de mexer. Isso, ela ainda é muito bebezinha, né? Ela tem 1 ano e 4 meses, 5 meses fez. Mas o Henry tá com 3 aninhos. Então, ele tá se descobrindo ali. Por exemplo, vai fazer cocô às vezes e fica com o pintinho duro. Ele fala assim, ai, mamãe, tá doendo, porque o meu peru... Ele fala, meu peru tá muito duro, tá doendo. Aí, eu até conversei com a pediatra e tudo, o que a gente faz, né, nesse momento. Falou, não precisa ficar focando nisso, tá tudo bem. Falou com ele, não, tá tudo bem, filhinho, daqui a pouco vai passar e tal. Beleza. Aí, essa parte, ok, tá. Ele já sabe que acontece em alguns momentos, não é sempre. Mas, às vezes... A gente não brinca assim, o Felipe não brinca com ele com isso, eu também não brinco. Tipo, a gente é muito sério com essa questão de, parte íntima, cuequinha, guardadinho, não sei o que, tananã. Mas ele começou a ter o interesse ali, em brincar com o peru em alguns momentos. Então ele vem, às vezes, tira a cueca e acha a maior graça. Sabe? A gente fala, filho, guarda, não é pra brincar, é pra fazer xixi, tananã. Não pode ficar brincando assim, principalmente perto da Isa. Eu tenho muito medo de, na brincadeira, às vezes, né, fazer alguma coisa ali e achar que tá tudo bem, a gente distrair e ele achar que é uma brincadeira adequada. Então a gente sempre, tipo assim, guarda o peru, não fica perto da sua irmã assim e tal. Mas ele tá numa fase de descoberta mesmo. Então, em alguns momentos, ele vai fazer xixi, aí ele volta sem a cueca, aí tá lá mexendo no peru. Aí, às vezes, vê um brinquedinho, já vi ele pegar um brinquedinho, tipo uma argolinha, e colocar o peruzinho lá, sabe? Ele tá numa fase de transição da fase... A sexualidade, ela tem algumas fases. E tem a fase anal e a fase fálica. A fase anal é que
a região anal, ela tem muitas terminações nervosas. Então, toda vez que vai se limpar, que é igual você falou do cocô, que ele vai fazer cocô, aí se limpa, tem esse estímulo dessas terminações nervosas que vai fazer essa ereção, né? E isso é totalmente involuntário, é fisiológico mesmo do corpinho dele, né? Tenta normalizar isso com leveza, né? Aí quando ele falar com você, ai, o meu peru tá durinho, aí você fala, é normal, daqui a pouco vai passar, né? Não enfatizando, mas também não colocando isso como um tabu, né? E a fase fálica é a fase que ele está descobrindo o corpo. Então, ele começa a descobrir que o corpo dele é diferente do seu corpo. É diferente do corpo da irmãzinha. E essa fase é importante para ele, tá? É muito importante. Então, assim, durante o banho, nos momentos dele, é importante você frisar para ele que ele não deve fazer isso na frente de outras pessoas, mas é uma fase de descoberta. Então, ele acha um máximo ele chegar para você e falar, mamãe, olha aqui, e você tenta acolher ele com leveza, sabe? Nossa, é mesmo? Mas olha, você não pode mostrar para as pessoas. É seu, é só seu, só você que pode pôr a mão, tá? Não pode ficar colocando nada aí, porque é sujo, senão vai trazer, vai ficar dodói, né? Tenta explicar de uma forma leve e natural, porque ele tá nessa fase de descobrir o corpo e as diferenças do corpo. Se ele tiver essa noção dentro da casa dele, que o corpo dele é diferente do corpo do pai dele, que é diferente do corpo da mãe, lá na frente vai evitar que tem uma fase que as crianças na faixa ali de 5 a 7 anos, eles começam, os meninos e as meninas, quererem olhar a genitália um do outro. Sabe? É natural, porém a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Porque é a curiosidade dessa faixa etária, sabe? Então, assim, por isso que a gente tem que conversar muito dentro da nossa casa, orientar, sabe? Não deixar o corpo como algo velado para ele, porque senão isso vai trazendo certos tabus, principalmente para sua menina, sabe? É colocar limites claros do que pode, do que não pode, quem não pode, tá? Mas deixar que ela conheça o próprio corpinho dela, porque isso lá na frente, sabe, tem um impacto muito sério na sexualidade, sabe? Mulheres que tem muita vergonha do corpo por falas que às vezes a gente ouviu das nossas mães e a gente replica, sabe? Olha, não pode pôr a mão aí, é sujo, sabe? O corpinho dela, ela vai ter curiosidade de descobrir. E essa fase de descoberta não quer dizer a criança, ela sente um prazer de colocar a mão na genitália. Mas esse prazer, ele não é erótico na infância. É um prazer de bem-estar. Sabe? É a mesma coisa de você ficar fazendo um carinho em você. Vai te dar bem-estar. Lá na genitália é a mesma coisa. A criança, ela sente esse prazer de bem-estar, mas não está relacionada ao erotismo, tá? Só que as crianças hoje estão tendo acesso a conteúdos que não são para a idade deles, cada vez mais novos. Então, se essa criança já tiver tido, por exemplo, na faixa dos 7 anos de idade, se ela já tiver tido algum contato com conteúdo de pornografia, por exemplo, aí isso vai ativar um gatilho para o prazer erótico. Entendi. Tá? Tá, então a gente fala exatamente isso com ele, de não pode brincar na frente das pessoas, aqui tá, né, aqui a sua irmã tá aqui, todo mundo tá aqui, agora guarda, tarana. No banho ele brinca, ele acha o máximo e tal, ok.
esse limite, né? Dele entender o que não pode. Igual você tá falando, pra não achar que é normal brincar perto dos outros. A gente ficou o primeiro dia com medo de tipo, se ele chegar na escola e quiser mostrar o peru, sabe? Né? Sim. Enfim, passa muita coisa na cabeça da gente como pai e mãe também, até no sentido assim, por que ele tá agindo assim, sabe? E aí a gente colocar esse limite, mas igual você tá falando, com leveza, tipo, olha, filho, não é hora agora, né? Aqui não é legal, aqui tá perto de outras pessoas, só você pode ali, tananã. Né? E ele já tá com 3 aninhos. Daqui a pouco começam a vir umas perguntas. E aí, a gente sempre responde uma criança, se ela perguntou, ela espera por resposta. Então, não adianta enrolar. Mas sempre volta com uma pergunta. Porque, às vezes, ele pergunta o que é sexo? Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? Ai, meu Deus, como que eu vou falar isso para uma criança de 5 anos? Só que às vezes o sexo, ele ouviu falar sexo feminino e masculino lá na plaquinha do banheiro. Não, hoje aconteceu comigo, sabe o que? Ele mexeu no meu anel e falou, que é isso, mamãe? Eu falei, é o anel do meu casamento. Ele falou, eu já fui em um casamento. Eu nunca levei ele em um casamento. Eu falei, que casamento que você foi? O que é um casamento? Ele falou assim, daquele menininho. Aí eu falei, é do Isaac? A gente foi no casamento dele. Foi a festa de aniversário dele. Aí ele, um casamento é assim, uma festa de aniversário. Pois é. E aí pra ele, tipo assim, do anel levou pra uma festa de aniversário. Exatamente. E a associação dele foi essa. Então, é a gente entender de onde está vindo a pergunta, até mesmo para você ter noção. Por já exemplo, está na hora de abordar, né? Onde ele está ouvindo esse assunto, o que ele já sabe sobre esse assunto, qual que é a consciência, para você buscar entender de onde que está vindo isso, onde que ele está tendo acesso, né? Ou às vezes não é nada, é só algo que ele ouviu, igual o meu menino, por exemplo, quando só estamos eu e ele, eu tenho que levar ele no banheiro feminino. E tá sendo uma briga lá em casa por conta disso. Porque ele fala, mamãe, eu não posso entrar no banheiro de menina, eu tenho que ir no banheiro de menino. E eu falo pra ele, filho, mas a mamãe não pode entrar no banheiro de homens. Então a mamãe não pode deixar você ir sozinho no banheiro, então você vai ter que vir aqui. Aí ele me respondeu, mas se você não pode entrar no banheiro de menino, eu também não posso entrar no banheiro de menina. Sabe? Então coloca a gente numa saia justa. E às vezes ele não quer entrar, sabe? Só que a gente também não pode, em hipótese nenhuma, deixar uma criança entrar num banheiro sozinha, né? Então, assim, em alguns momentos a gente vai ficar nessas saias justas, né? Mas a gente tem que pedir muito sabedoria para o que a gente vai responder, sempre voltando a pergunta, tentando entender o que a criança já sabe, porque às vezes você vai dar uma volta tentando explicar uma coisa e não é nada daquilo. E o Henry, ele é muito atento, sabe? Apesar de ser um pouco novo, assim, ele é muito atento, ele presta muita atenção nas nossas conversas, e à medida que eles vão crescendo, isso vai aumentando, né? Isso. Então, eu imagino que ele falou aquilo porque ele ouviu alguma conversa minha do Felipe, que a gente foi a um casamento há pouco tempo. Então a gente deve ter falado alguma coisa da festa, não sei o que. Muito provavelmente ele fez essa ligação, porque né, não teve um outro contexto assim. Mas ele eu percebo que sempre ele tem vindo com perguntas de coisas que ele prestou atenção que a gente estava falando. Sim. Sabe? Ou às vezes no próprio momento ele responde, às vezes eu pergunto pro Felipe alguma coisa, onde tá não sei o que, sei lá, várias coisas assim. Aí ele responde, meu filho, ele tá lá brincando, nem tava falando com você. Exatamente, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. E agora, uma outra coisa que eu quero te perguntar é, quando ele era bem pequenininho, ele morria de ciúmes quando eu e o Felipe a gente se abraçava. Durante muito tempo eu não gostava de dar nem selinho assim perto dele, eu tinha medo dele querer fazer com outras pessoas e tal, não sei o quê. E ainda acho um pouco confuso, às vezes, como lidar com isso, sabe? E aí, outro dia, a gente
Aí, beleza, passou a fase de muito ciúme, ele ainda tem, às vezes a gente se abraça, ele olha, ele ri, às vezes ele acha graça, às vezes ele fala, não, mamãe é minha, né? Porque o menino tem meio essa questão. Sim. Aí ele vem e tal, aí teve a fase dele falar, eu falava que o Felipe é o meu marido, e o Felipe falava, e a Bruna é minha esposa. Ele, não, ela é minha esposa. Eu que sou o marido dela. Ou então, eu sou o marido do papai. Eu sou a esposa do papai. Tipo assim, ele tentando entrar ali naquele meio. E aí a mesma coisa. Ciúme, quando a gente se abraça, tal, às vezes chora. Às vezes ela quer ele, às vezes ela quer eu, sabe? Às vezes eles acham graça e às vezes eles ficam, tipo, com raiva. Tipo, para, não, é meu e tal. E o beijo. Aí outro dia o Felipe me deu um beijo, aí ele falou, agora é eu. Aí a gente falou, não, filhinho, é só quando é marido e esposa que pode dar o beijo. A gente é casado, por isso que a gente deu o beijinho. Nas crianças é beijinho no rosto, você só pode dar beijinho no rosto. Aí ele ficou meio na dúvida, assim, mas aceitou. Mas aceitou ali. O que eu ainda tenho, tipo, medo é dele depois querer fazer isso. Entende? Sim. É conversa, Bruna. Essa fase, já ouviu falar complexo de Édipo? É a fase que a menina se apaixona pelo pai e o menino se apaixona pela mãe, né? E às vezes se apaixona mesmo de ter muitos ciúmes, o pai não querer que o pai chegue perto. E tem que ter muito cuidado, né? Você passou com muita, informou com muita leveza, né? Olha, não pode, mamãe e papai são casados, mas vocês não devem evitar a proximidade de casal na frente deles, porque essa referência é importante, tá? Para a construção da sexualidade dele. Mas é conversar e fazer com que eles entendam, essa fase daqui a pouco passa, fazer com que eles entendam que marido e mulher são íntimos. Eles vão se abraçar, vão se beijar. E criança não namora, criança não dá beijo na boca. Crianças têm amiguinhos, tá? Porque tem muito essa questão, né? Às vezes fala assim, namoradinha, tá de namoradinha. Quem que é sua namoradinha da escola? Não, criança não namora. Criança não beija na boca. Né? São crianças, são amiguinhos. Ai, mas eu gosto dela. Você gosta porque às vezes a gente gosta de alguns amiguinhos mais do que gosta dos outros. Mas são amigos. Eu ainda não cheguei nessa fase também. Lá em casa a gente passou por essa fase, assim, bem de novinho, que dura até hoje. É mesmo? Então, assim, ai, mas eu gosto dela. Eu sei que você gosta. A gente gosta de pessoas de formas diferentes. A mamãe ama o papai de uma forma, a mamãe ama você de outra forma, eu amo a minha mãe de outra forma e eu amo os meus amigos de outra forma. É um amor, só que de formas diferentes. Então a gente tem que conversar, né? Ter muito diálogo aberto, não ter medo de falar, porque as perguntas elas vão vir. Meu menino me perguntou, mamãe, por que você tem pepeca e por que eu tenho bilio? Falei, as meninas têm pepeca, os meninos têm bilio. Mas por que as meninas não podem ter bilio? Porque o papai fez assim, papai do céu fez assim. Homens com bilio, mulheres com pepeca. E agora eu tô na fase de ensinar que pepeca é vulva. Bilio é pênis, porque eles precisam saber o nome certo. Porque que idade que é legal a gente começar a qualquer idade. Qualquer idade. Porque a gente acha que é tipo meio inadequado se ele falar meu pênis, né? Não tem idade, Bruna. Não tem idade, sabe? E por outro lado, eu já vi uma pessoa falar que para a questão do abuso, se ele usa os nomes corretos, fica mais fácil de identificar. Sim, porque aí não vai misturar, não vai ter uma brincadeira, não é um negócio de brincar, é meu pênis, exatamente. É isso, ponto final. É necessário que eles saibam os nomes corretos, porque isso ajuda na prevenção de abuso. Teve um caso de uma menina muito novinha, estava sendo abusada, e aí falou, fulano mexeu na minha florzinha. Não sei o que, tá mexendo na minha florzinha. Achou que florzinha fosse o negócio da cabeça, a presilha, uma flor, a boneca, enfim. E aí levou um tempo para descobrir
descobri que a florzinha era a parte íntima, sabe? Então, assim, tem que saber o nome que as pessoas vão identificar se caso houver um abuso. Ai, mexeu, mas mexeu por quê? Foi pra limpar? Não, ficou mexendo. Limpar é rapidinho, tá? Limpou, acabou. Não pode ficar mexendo, não pode ficar fazendo carinho, sabe? Então a gente tem que ser muito claros com eles, e eles são muito espertos, sabe? Mas a gente precisa falar. E cada idade você vai tendo uma linguagem, mas precisa ser trabalhado. Isso é desde sempre. Essa questão assim do abuso, a gente fica, tem hora até um pouco neurado, assim, né? Porque são muitas notícias, muitos casos e tal, e é óbvio que é algo que a gente não quer nunca para os nossos filhos, né? E realmente a gente fica ali tentando levar no caminho certo, né? Para que não ocorra. E tem coisas que às vezes estão um pouco fora do nosso alcance, mas tudo que tiver dentro do nosso alcance, você falou, levar no banheiro, não sei o quê. Eu sempre falo com ele, não solta minha mão, não vai sair de perto de mim assim, não vai. Sabe, porque às vezes, enfim, uma coisa boba, né? Igual no supermercado, ai, correu no corredor de lá. Gente, eu tenho pavor. E aí, parece que quando a gente tá... O algoritmo vê, né? Que a gente fica vendo essas coisas e vai mostrando mais ainda. Exatamente. E às vezes é uma coisa boba. O abuso não necessariamente é uma penetração, não isso, mas né, um toque, uma coisa inadequada ali. Exatamente. É importante a gente orientar os nossos filhos para que eles saibam identificar e sair das situações sem que eles dependam da gente. Porque você não consegue estar o tempo todo. E os abusos, geralmente, eles acontecem de pessoas próximas, de pessoas da família, de pessoas que a criança confia. Então, se você ensina para os seus filhos esses princípios que são básicos, eles vão saber sair de situações, sabe? Porque senão a gente não pode criar os nossos filhos numa bolha. Mas a gente tem que dar autonomia e informação para que eles consigam identificar. E tratar essas questões sexuais com muito tabu, eu tenho a sensação, assim, por exemplo, eu vim de uma família que os meus pais não conversavam com a gente, sabe? Sobre sexo, sobre possibilidade de abuso, sobre várias questões assim. E, tipo, igual você falou, até pra questões sexuais, depois mesmo no casamento, nas relações, enfim, na vida. Mas, assim, é errado, não pode, ou não sabe se posicionar, não sabe falar não sabe conversar sobre aquilo, não sabe pôr limite. Exatamente. Né? Então, fica ali aquela coisa, tipo, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é sujo, o que é, né? Exatamente. Limites, ensinar os limites. Até onde você pode ir, até onde outra pessoa pode ir. Amigo pode tocar na mão, às vezes no braço, no rosto. Opa, depende, vai tocar o rosto com qual intenção? Tem o semáforo do corpo. Peito, jamais. Região íntima, jamais. Glúteo, jamais. A coxa. Pra que vai tocar a coxa? Sabe? Então, é você frisar com eles, sabe? Essas regiões, esse mapa do corpo, sabe? E tem um bonequinho que você pode até brincar, sabe? Falar, olha, vamos brincar aqui do semáforo. Onde que é o sinal verde é onde as pessoas podem tocar. O sinal amarelo é onde só algumas pessoas podem tocar. Sinal vermelho é onde ninguém pode tocar. Só a mamãe para limpar, o papai para limpar, a titia da escola se for limpar, e é rapidinho, sabe? Então, trabalhar de forma lúdica, sabe? Trabalhar de forma lúdica, de forma leve e, assim, objetiva. Não adianta ficar dando voltas, fazendo rodeios,
falando assim, tentando desconversar, porque isso não vai levar a nada. E muitas vezes aquilo que você não ensina dentro de casa, eles vão aprender, e aí vão aprender em fontes erradas, né? Ou aprendem no mundo ou vão aprender na pornografia, né? E aí de forma totalmente deturbada, de forma totalmente fora de princípios. Nossa, gente, dava pra falar aqui tanta coisa. Ai, Andresa, a gente vai ter que fazer parte 2. Sim. Mas, ó, vamos entrar então agora na relação sexual mesmo, nessa questão do casal após a chegada dos filhos. Porque a gente comentou um pouquinho aqui, muitos casais se separam, a própria mulher se perde, o casal em si se perde ali depois, por N motivos e tal. E uma coisa eu vi você até falando no seu Instagram sobre o beijo, sabe? E me fez refletir muito sobre isso. Até falei com o Felipe, eu quero beijar todo dia. E sexo não necessariamente por causa do beijo, porque realmente fica muito tipo assim, beijou, vai virar sexo. E não é que não possa, né? Mas o ponto é assim, de que a gente tem que ter esse contato mais íntimo. Então vamos lá, fala um pouco mais sobre isso. O beijo, ele é o termômetro do relacionamento. Por isso que tem muitas mulheres que falam assim, mas quando namorava era assim e depois que casou mudou. Vamos entender o porquê que mudou. Primeiro, é cientificamente comprovado que casais casados têm mais relação do que casais solteiros. Mas isso é mentira. É cientificamente comprovado. Quantas vezes um casal que namora tem relação? E quantas vezes um casal casado tem relação? Né? A pesquisa mostrou que um casal casados, em torno de uma média de 2 a 3 vezes na semana ou 7 vezes ao mês. Então, namora relativamente bem. E um casal que namora, às vezes é 1 vez na semana, no máximo 2, então tem uma frequência menor por causa que às vezes casas separadas, né, tem dificuldade de encontrar um lugar para ter. Então já começa por aí, né, porque tem aquela piadinha que eles adoram fazer, depois que casa, acabou, né, então já começa por aí. Segundo, enquanto namora, você se arruma para encontrar o namorado, você planeja o que vai fazer, a roupa que vai vestir, onde vocês vão. Tudo isso vai criando expectativas e já vai treinando o cérebro. Porque o sexo, ele começa aqui, ele começa de cima para baixo, não de baixo para cima. Tá? Então, sempre quando você pensa intencionalmente, nossa, hoje a gente vai sair, a gente vai em tal lugar, eu vou vestir tal roupa, eu vou passar esse perfume, você já está estimulando para na hora que vocês se encontrarem, o seu corpo ele já responde aos estímulos mais facilmente. Segundo ponto, é que quando vocês namoram, vocês encontram, vocês fazem o quê? Dá aqueles beijões, aquele beijo gostoso. Um beijão na hora que encontra, fica se beijando, aí sai, vai pra um lugar aí, pra um barzinho, se beija. Na hora que chega em casa, se beija pra despedir, né? E depois que casa? Depois que casa, muitos casais, os beijos vão ficando escassos. Às vezes acorda, bom dia. Oi, bom dia. Tchau, boa noite. E é só assim. E aí, o beijo mais demorado, ele acontece só na hora do sexo. Ou, às vezes, nem na hora do sexo. Entendeu? E é cientificamente comprovado que o beijo com mais de 6 segundos, ele vai ativar terminações, vai liberar ali alguns neurotransmissores para que o seu corpo responda melhor intencionalmente para o sexo. Então, casal que se beija ao longo do dia, se beijam todos os dias, eles vão ter uma frequência sexual maior. Então, calma. Estamos começando isso. Vou dar o exemplo mesma, porque a gente não se beija tanto. Todas as vezes que eu começo essa conversa com o Felipe, não é a primeira vez não. Beijou, aí quer o sexo.
Como fazer pra, tipo, o beijo virar hábito? Ah, no primeiro beijo ela já quer transar toda hora ali. Tipo, não, calma, não é que não possa também, mas tipo assim, eu quero que vire hábito, que a gente beije, não sei o quê, que eu te desejo também, tanana, aumente, né, esse desejo e tal. Como que a gente faz? Beijo em horários, por exemplo, Que não dá. você tá lá fazendo almoço, ele chegou. Aí ele vem te dar um beijo, você vai dar um beijão nele. Aquele momento você tá olhando as panelas. Entendeu? E fazendo com que isso crie um hábito fora. Agora, se você beijar na hora que vocês estiverem na cama para dormir, ele vai entender que aquele beijo é pro sexo. Entendi. Então, tente beijar em horários assim, da rotina mesmo, sabe? Acordou na hora do café da manhã, você vai, prepara o café da manhã, você senta, dá um beijo mais demorado, dá um abraço. Abraço, gente, a pele é o maior órgão sexual. E os casais não se abraçam mais, né? Às vezes dá aquele abraço assim e solta. Mas de ficar abraçado mesmo, sabe? Sentar um do lado do outro, é tão curioso, deitar você tá falando, no tipo assim, ombro. como que isso meio que se perde, né? Sim, Na maioria na dos casais e rotina. tal. E, por exemplo, aqui em casa, o Felipe tem essa linguagem de toque. Então ele gosta de abraçar, de Sim. beijar, de carinho. E eu não. Eu é ato de serviço. Então, organiza É igual um lá negócio em pra casa, mim. só que lá em casa é o contrário. E aí, é muito difícil também a gente, né? Conseguir atender o outro e tal. E às vezes eu falo, me dá um abraço aqui. Aí pra estralar minha coluna. Eu não acredito. Eu achando que tava me pedindo um abraço e tal, sabe? A gente tem que buscar o equilíbrio. Entender a linguagem do amor do outro encurta caminhos. Porque se você sabe que a linguagem de amor dele é o toque físico, ele se sente amado quando você tocar ele, quando você der um abraço, quando você der um beijo. Se você fizer alguma coisa pra ele, assim, que for fora da linguagem de amor, ele não vai reconhecer como né, um carinho ali, porque ele precisa de contato. E você é atos de serviço. Então, às vezes, ele quer abraçar, quer te beijar, pra você aquilo não é carinho. Vai ser carinho pra você se ele for à rua e trazer um chocolate, se ele te ajudar com alguma coisa da casa. Aí você vai olhar com ele com outros olhos. E quando a gente reconhece isso, a gente começa a equilibrar. Olha, eu não sou assim, mas eu vou fazer porque ele se sente amado dessa forma. Eu sou totalmente toque físico, né? À toa que a minha profissão é muito da mão, né? Então, lá em casa, o meu marido, ele tem pavor de ficar tocando. Às vezes a gente senta assim, passo a perna por cima da perna dele. Aí ele, amor, tá calor, arreda pra lá. Eu pego e falo assim, se não tem contato agora, na hora também não vai ter, tá bom? Precisa de contato, tá? Então, mesmo você, né, especialista assim, nessa área, como casal, na prática, precisam estar se lembrando. Sim, o sexo ele é intencional. Principalmente... E uma coisa assim, a mulher fala assim, a mulher é muito pelo ouvir, o homem é pelo ver e tal. No seu caso, que você é toque físico. Então, o homem, ele usa os 5 sentidos para o sexo. Ele é estimulado pelos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Se ele te vê ali com uma calcinha e sutiã, ele vai falar assim, meu Deus, ele já quer na hora. Chega no ouvido dele e fala uma besteirinha, ele já tá pronto. Se você der um beijo, ele tá pronto. Passa um perfume que ele gosta de falar, amor, cheira aqui. Ele tá pronto. Porque os 5 sentidos. A mulher, ela é emoção. Então a mulher, ela é muito assim, às vezes o homem ele faz tudo certinho ali o dia inteiro tratando bem, porque ele tá com segundas intenções, aí ele vai fazendo tudo certinho. Aí chega de noite assim, ele vacila em alguma coisa, pra ela já acabou tudo, anulou tudo que ele fez, né? Por quê? Porque a mulher é emoção. Só que a gente precisa buscar o equilíbrio, porque o sexo pro homem é uma prioridade.
a mulher não coloca o sexo como uma prioridade. Então, por isso que muitas vezes ela nunca tem vontade. Às vezes ela prioriza o filho, prioriza o trabalho, prioriza um monte de coisa. E aí, quando chega no final do dia, ela tá exausta. E aí ela fala, nossa, não, hoje não dá. Hoje não dá, amanhã também não. Aí quando vê, já tem uma semana, 15 dias, já tem muitos dias. Então, a mulher, ela precisa ser intencional em relação ao sexo. Porque se ela esperar a vontade, essa vontade pode não vir. Entendeu? Essa vontade, ela pode não vir. Porque mas sempre não tem uma mudança? Entender que o desejo do homem é diferente do desejo da mulher. O homem, geralmente, tá? Ele tem o desejo mais espontâneo, que é aquele desejo de encostou, acendeu. A mulher, ela tem o desejo responsivo. A maioria das vezes. Geralmente é espontâneo enquanto tá namorando, ali com os 20 e poucos anos. Depois, acima dos 30, vai diminuindo um pouco os hormônios e aí o corpo dela vai responder ao tipo de estímulo que ela receber. Entendeu? Então, aquela mulher que vai ter aquele desejo de virar e falar assim, amor, hoje eu quero. De chegar e agarrar o marido, que todos eles desejam isso, né? Mas são poucas que fazem isso realmente. Então, esse tipo de desejo, ele vai diminuindo com o tempo, principalmente em relacionamentos mais longos. Então, a mulher, ela começa a ser estimulada. Então, por exemplo, às vezes você começa a relação sexual meio com preguiça. Só que aí você começa a falar, nossa, eu tô tão cansada. Aí começa, beija aqui, mão ali. E aí... te anima. Vai animando e fica gostoso, né? Eles brincam, é igual entrar numa piscina um pouco fria. Exato. Você primeiro não quer entrar, depois na hora que você tá meio assim, daqui a pouco você tá adorando, você tá mergulhando, você tá lá, não quer sair. Exatamente, é isso. Porque você iniciou a relação, você não estava com excitação. Mas a partir dos estímulos, o seu corpo foi respondendo. E aí você ficou excitada e aí ficou gostoso. Entendeu? Então, muitas vezes a gente precisa ser intencional, de mesmo cansada, mesmo com a cabeça cheia, você falar, não, eu preciso priorizar isso. Mesmo eu não estando com vontade de começar, eu vou começar e vai ficar bom. Se o seu corpo não responder, você para e tá tudo certo. Olha, amor, realmente, eu tentei, mas o negócio não deu certo, não. Então, vamos parar, amanhã a gente tenta de novo. É conversar e entender o seu corpo. Porque vai ter dias que realmente não vai. Mas muitas vezes o seu corpo ele vai responder bem e depois vai ficar gostoso. O que acontece depois da chegada dos filhos é que a mulher ela começa a priorizar os filhos e logo no puerpério já vem os hormônios. Depois as demandas muito cansativas e muitas mulheres às vezes afastam o marido desse período, sabe? Elas entendem que o fato de elas estarem cansadas, tá sem a vontade mesmo por causa do processo de amamentação, do cansaço, elas acabam afastando eles. Eu não vou ficar perto porque senão ele vai querer. E aí começa a evitar. E isso vai trazendo uma frieza para o casamento, sabe? Que é péssimo. Então, tem que conversar, tem que trazer esse marido para perto e ele precisa entender que essas demandas, né, vão ficar um pouquinho ali mais mornas, mas que se ele tiver paciência, se ele colaborar na rotina, se ele ficar mais próximo, isso logo vai passar, né, e o casal precisa entender essa diferença de desejo também, porque senão o homem que às vezes
vezes ele vai ter mais desejo, ele vai começar a cobrar muito da mulher e ela acaba se distanciando e a mulher se culpando, nossa, eu não sinto mais desejo pelo meu marido, o que está acontecendo, né? E ela achar que o desejo dela tem que ser igual era lá de anos atrás, né? E aí ela sofre com isso, mas não, acontece mesmo, vai perdendo esse desejo espontâneo e aí ela precisa estimular. E aí uma dica para essas mulheres que têm o desejo mais baixo é namorar às vezes com um dia marcado, sabe? Fazer ali o sex day, porque ela sabe que naquele dia ela vai ter relação. Então, nossa, hoje é o dia. O seu cérebro, você já começa a trabalhar o seu cérebro. Nossa, eu vou ter que colocar os meninos para dormir mais cedo. Hoje a gente vai pedir um lanche, porque eu não vou ficar na cozinha, senão eu vou ficar até tarde. E aí você começa a organizar o seu dia para que aquele momento seja mais leve. Por mais que às vezes a mulher fala, meu Deus do céu, hoje é o dia que eu tenho que namorar. Mas você já começou a pensar nisso. Então isso já é um estímulo. Mesmo sendo tipo torturante ali, nossa, hoje tem que ter não sei o que ele tá esperando. Já é um estímulo para você se organizar para aquele momento. Porque aí quando você chega à noite no ato sexual, o seu corpo ele já responde melhor. Que é mais fácil do que, por exemplo, você chegou em casa do trabalho, organizou a casa, organizou as crianças, custou para colocar as crianças para dormir, tomou um banho, e na hora que você encosta na sua cama, você fala assim, meu Deus, agora eu vou descansar. Aí ele vem querendo. O seu cérebro estava focado no descanso. Porque para a mulher o sexo é uma atividade física que vai gastar mais energia. Então, o seu cérebro estava focado no descanso. Então, às vezes, você vai falar assim, tudo que eu queria era só dormir, só descansar. E aí, esse cérebro que estava focado no descanso, ele vai ter mais dificuldade para receber os estímulos, para pegar, para esquentar e iniciar. Então, dicas práticas. Beijar mais. Beijar, hábito. abraçar, contato de pele. Dorme, gente. Dorme sem calça, sem calcinha. Mas aí não de forma intencional, mas para ter contato de pele. Ele vai querer mesmo, tá? E uma outra dica. Quanto mais você faz, mais o seu corpo entende que aquilo é importante, mais frequência você vai ter, mais fácil o seu corpo vai responder aos estímulos. E também depois ali, para de, ele querer toda hora entender que tá tudo bem. Hoje não, se a gente tá sempre fazendo, se tá tudo bem, se o casamento não tá frio, se a gente não tá, né? Se tem conexão. Porque ainda assim, tem... a gente passa por fases. Por exemplo, eu tô numa fase que a Isis tem acordado muito à noite, tem sido noites difíceis e tal. Igual eu passei mal 2 dias, ele veio me abraçando, eu falei, Felipe, sem condições, nem me encosta porque eu não tenho condições, nem se o meu corpo responder, sabe, porque eu não aguento. Então, mas tá tudo bem, se é uma fase e não se é sem constância, né? Eu atendo mulheres que, assim, tem 6 meses, 7 meses, 1 ano sem relação. Nossa. Aí, como que não tem casamento, o casamento, né? Então, assim, a gente precisa entender... Porque até pra gente, eu sinto que chega uma fase, assim, que às vezes, já passei aqui, por exemplo, tem vezes que o Felipe todo dia quer. Aí eu fico, né, alguns dias correspondem, outros não, e nossa, não pode me ver, né, aquela coisa. E já passei por fases de passar meio que vários dias sem pedir. E a gente também gera uma insegurança. Gera. Olha, se o seu marido te quer todo dia, minha filha, dê graças a Deus, agradeça. Porque quando ele começar a não te querer, aí sim é preocupante, né? Lógico que tem essas oscilações, às vezes, muito cansado, né? Motivos, demanda de mas, trabalho. Assim, a hora que acende a luzinha na gente, é tipo assim, tem 3 dias que ele não me pede nada, né? Tipo assim. Exatamente. E já aconteceu comigo, de eu perguntar, tipo assim, ele, te procurei dia tal, você não quis. Entendi. Né? Gente, essa questão, né, de intimidade do casal,
é uma questão muito séria, sabe? E a gente tem que colocar isso como uma prioridade mesmo, não prioridade de fazer todos os dias, né? Porque a gente não pode olhar o sexo como uma obrigação, mas sim como uma responsabilidade com nós e com o nosso cônjuge, com o nosso marido. Porque qual que é uma das responsabilidades do casamento? Fala. A relação sexual. Porque senão vocês poderiam ser amigos e não precisariam casar. E uma coisa que acontece muito, que a gente vê falando, a gente se tornou só amigo. A nossa relação ficou ali só, né? Tipo, como se fosse uma república. Você mora junto, você divide as responsabilidades do lar, etc e tal. Mas não tem contato, não tem relação. O sexo é que vai diferenciar um casal de amigos para um casal casados mesmo, né? Porque se não for para ter relação sexual, poderiam ser só amigos. Sim. Não precisava ter aquela responsabilidade. Lógico que a gente entende que tem, às vezes, necessidades específicas, né? Tem casais que, por exemplo, às vezes um não pode ter relação por alguma doença, né? Por N fatores, né? Uma disfunção, né? Então, assim, tem esses fatores, mas se é um casal saudável, o sexo, ele faz parte do casamento. Ele faz parte. E se você... E aí, com a chegada dos filhos, assim, então, pra gente, né, fechar, infelizmente, assim, caminhar pro final, porque, nossa, queria falar aqui muito ainda. A gente, igual você falou, antes a gente se arruma, a gente se prepara. Então, se a gente tem esse dia e a gente pensa, vou colocar uma roupa que ele gosta, vou vestir aquilo que, né, ele vai, tal, vou passar um perfume, vou estar cheirosa, isso, aquilo. Esse cuidado muda ali aquela chave. Exatamente. Né? Esse cuidado vai fazer com que você se veja de forma diferente, porque é a sua autoestima. A mulher que ela tá com a autoestima baixa, o desejo sexual vai estar baixo. Entendeu? Então, se você se arruma, você se olha no espelho e fala, nossa, tô bonita. Né? A sua autoestima está elevada, consequentemente, isso faz parte do processo ali de sedução, né? Sedução do marido. Outra coisa importante, prepara um ambiente. Por exemplo, vai ter relação. A mulher que já está com desejo baixo, se ela olha para o quarto, vê aquele quarto todo bagunçado, com fralda, mamadeira, o berço, roupa de criança espalhada, aquele quarto todo bagunçado, gente, aquilo o babá ali... eletrônico no volume máximo, isso era uma coisa que já foi um problema pra mim, porque é um barulhinho que a criança fazia, você já... Exatamente, isso aí é totalmente contra o desejo, sabe? Você vai olhar ali... O seu cérebro, ele vai sair ali do momento de intimidade, vai falar assim, nossa, eu queria tanto arrumar isso daqui, nossa, ali, aquela fralda tá ali, eu tinha que ter jogado ela no lixo. Gente, é diferente. Aí você chega num quarto que tá todo organizado, um quarto que tá com aquela luz baixinha, você coloca um som ambiente, coloca uma essência gostosa, um cheirinho bom, sabe? É outra coisa. É outra coisa. Então, prepara o ambiente sexual também. Você não prepara a casa, às vezes, para receber uma visita, né? Você não vai receber uma visita com a casa toda bagunçada. Você prepara a casa. Então, prepara o ambiente também, né? Onde vocês vão ter a intimidade de vocês. E falando assim, sobre filhos, né? A gente prepara ali o quartinho para eles dormirem, a gente prepara a roupinha pro banho, a gente faz tudo, né? Exatamente. Rotineira, no automático até. E como que a gente vai deixar perder, né? Exatamente, esse momento. E para você, né, o Henry tá crescendo, é importante também você colocar limite para sua intimidade. Ele vai chegar no momento que ele vai precisar entender que vocês precisam do tempo de vocês. É igual lá em casa, a gente já conversou com os meninos, por exemplo. A gente nunca faz com eles acordados, sabe? Mas a gente já colocou um limite. Se vocês acordarem, a porta do quarto estiver fechada,
tiver uma musiquinha, volta pro seu quarto. É o momento da mamãe e do papai namorar. A gente já falou isso pra eles, porque eles precisam entender que o casal tem esses momentos de intimidade. Eles não precisam saber o que a gente faz nesses momentos, mas eles precisam saber que casal precisa de tempo juntos, de tempo sozinhos, sabe? Então, assim, é importante, porque senão depois os filhos vão crescendo, aí você fala assim, nossa, agora a gente vai namorar. Aí bate na porta, chama. Lá em casa, o pequenininho, eu falo que ele tem um sensor. Toda vez que a gente ia começar a namorar, aí ele gritava lá do quarto, mamãe! Aí eu falava, ai meu Deus, a criança tá gritando essa hora. Aí o meu marido falava, não acredito, gente, não acredito. Principalmente, assim, quando tava menorzinho, ele falava, esses momentos já são tão raros. Aí agora, toda vez que a gente vai, ele chama, sabe? Então, assim, é necessário, quando vai entendendo um pouquinho, a gente delimitar isso, sabe? Colocar esses limites. Ai, tá. Não é motivo para não fazer. Filhos nunca é motivo para não ter relação no casamento, sabe? Ai, mas é um quarto só, eles dormem no mesmo quarto. Vai para outro cômodo, pega um colchão itinerante, põe o colchão na sala, vai pro banheiro, vai pra área, busca um outro lugar para vocês terem um momento de intimidade. E já que você comentou sobre isso, só abordar isso de não fazer no mesmo ambiente que as crianças. De jeito nenhum. Não pode. Isso é considerado abuso sexual e é crime, tá? Porque o ambiente sexual, ele é um ambiente que tem cheiro, que tem ruídos, que tem... A atmosfera do lugar muda, porque o sexo ele é espiritual também, tá? Então, o ambiente ele muda. Então, um bebê, por mais que seja um bebê, tá? Não pode, porque ele ouve aqueles ruídos, o cheiro, e aquilo fica no inconsciente dele. E aí, isso pode trazer traumas para a vida adulta. Tá? Eu atendi 2 irmãs pacientes que elas tinham vaginismo, que é uma disfunção, elas não conseguiam ter relação sexual, elas não conseguiam ter penetração, porque fechava o corpo dela, fechava todo, porque o gatilho era que quando elas eram bem criancinhas, elas ouviam os pais tendo relação. E aqueles barulhos, né, os gemidos ficaram na cabeça delas, elas achavam que o pai estava fazendo mal para a mãe, batendo, enfim. Então aquilo traumatizou muito e ficou no inconsciente delas, entendeu? Então, assim, isso é muito prejudicial para a criança que está inserida ali nesse ambiente sexual, sabe? Isso traz, assim, traumas profundos na vida adulta, de criança e adulto eu também. acho muito importante a gente falar isso, porque para mim isso sempre foi muito claro, sabe? Assim, fora de questão, eu também dei aula, né, durante muitos anos, e tive caso de 2 crianças, uma que via os pais, e aí ela ficava reproduzindo posições, ficava brincando, Meu assim, Deus, como, sabe? Isso é muito E grave. aí a gente já percebeu, assim, pelas atitudes que era. Ela falou algumas coisas que deu a entender, que viu o pai fazendo assim com a mãe e tal. Na época era uma criança de 3 anos. Uma outra também, que foi uma questão com os primos e tal. E aí, nossa, isso assim, era muito antes de eu estar casada até. E pra mim isso era muito claro. Sim. Mas eu conheço pessoas que acham que, né? Não, a criança, se estiver dormindo, ou se tá um pouco longe da cama. Nada contra quem faz cama compartilhada, quem coloca a criança dormir no mesmo quarto, sabe? Mas assim,
Momento de intimidade, no entanto, já fala, intimidade é você e o seu marido. Então, assim, de hipótese nenhuma a criança pode estar perto. Por isso que eu já orientei os meninos em relação a isso, porque às vezes a gente pode estar no nosso momento de intimidade e eles acordarem de noite. E às vezes criança é muito curioso, fica querendo ouvir atrás da porta, sabe? Então, assim, eu já alertei eles, falei, olha, se acordar, a gente sempre coloca uma musiquinha lá dentro do quarto para minimizar ruído, né? Então, a porta fechada com a musiquinha lá dentro, não bate na porta, volta pro seu quarto, sabe? E se a mamãe pegar, a mamãe vai ficar muito brava, porque isso é coisa que a gente precisa falar, a gente precisa alertar, sabe? E até o meu marido falou assim, ai, mas os meninos ficando maiores, você não acha que vai ser meio complicado da gente ter relação? Eu falei assim, não. A gente vai orientá-los, vai continuar orientando eles. Ai, mas aí eles já vão saber o que a gente vai estar fazendo. Mas eles precisam saber. Eles não têm que saber detalhes, mas eles precisam saber o que a gente tem nesse momento de intimidade. O negócio não é velar, sabe? O negócio é orientar. Dentro de casa, sabe, é conversar. Olha, isso é feito entre marido e mulher, isso é feito no momento certo, isso é feito quando tem amor, sabe? É colocar essas questões, né? Eu acredito muito em princípios, né? Então, é trazer esses princípios para os nossos filhos, né? Cada um vai ter ali, né, os seus princípios. Então, é trazer isso com muita clareza e objetividade para os nossos filhos, sabe? E isso é assunto pra gente ficar aqui, assim. Daria pra gente falar e falar. Muito. E não deu pra gente falar tudo de nada, né? Foi um pouquinho de tudo. E vai ficar um gostinho de quero mais, eu acho, porque pra mim já ficou. Exatamente. Mas foi um prazer enorme. Ai, o prazer é todo meu. Nossa, muito feliz de estar aqui. Muito importante. Ainda falar. mais. Nem contei nada aqui que você me acompanhou. Ah, né? pois é, gente. Foi super importante pra mim. E assim, mais do seu trabalho, quem sabe depois a gente não faz uma parte 2 para trazer mais coisas. Exatamente. Mas foi incrível, você trouxe muito conhecimento, né? Trouxe a sua história também, que tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Amém, obrigada, foi um prazer. Gente, a Bruna foi minha paciente, toda bonitinha, dedicada, né? Teve um parto lindo. E eu sou muito grata, viu, Bruna, por esse momento, por estar aqui. Eu falo que esse trabalho que você tem feito, sabe, de levar informação, de levar histórias, as pessoas se identificam, né? E isso faz muita diferença na vida das pessoas, porque às vezes o meu testemunho, o seu testemunho, a sua experiência, a experiência de outras mulheres vão agregando, né, para outras pessoas. Totalmente, a maternidade é muito solitária, né? Muito solitária. Eu falo assim que pra mim, eu quis muito isso, justamente por isso, eu me sentia muito sozinha, mesmo cercada de pessoas. Então, quando a gente se identifica ali nas questões, isso traz, assim, um abraço mesmo, um aconchego, né? E a gente fala, não tô sozinha. Exatamente. É realmente muito Exatamente. bom. Igual, às vezes, né, a gente falou dessa questão sexual, isso aí afeta muitas mulheres, principalmente ali no primeiro ano de vida do bebê, né? As mulheres ficam muito perdidas, se sentem muito culpadas de não conseguir lidar com todas as demandas ali, filho, casa, ela como mulher perde a identidade e ela como esposa e realmente assim, ela se sente muito sozinha, ela acha que isso está acontecendo só com ela, né? Ai, só eu que tô passando por isso, ai, o meu marido, ele vai arrumar outra porque eu não tô conseguindo lidar com essas demandas, né? Então é importante falar sobre isso, é importante acolher essas mulheres, né? Porque elas não estão sozinhas, tá? Isso acontece com a maioria
E é pedir mesmo sabedoria e a gente ter paciência, resiliência, que são fases que vai passar, vão vir outras, né? São muitos pratinhos pra gente equilibrar, né? Sim. Hoje mesmo eu tava falando com o Felipe, nossa, tô sentindo que eu não tô, tipo assim, muito elevada em nenhum, sabe? Tá tudo mais ou menos ali. E aí ele falou, ih, Bruna, começou a TPM. Porque tem mesmo os momentos que a gente, né, não tá conseguindo dar tudo sem nada. E enfim, e é um equilíbrio mesmo, né? Sim. Mas é muito legal isso, a gente poder abordar. E isso faz a gente lembrar mesmo do nosso papel e de coisas que às vezes a gente tava deixando ali se perder. E você deu dicas práticas aqui que tenho certeza que também vai ajudar. Vai sim. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Tchau! Se você gostou desse episódio, aproveita, já deixa aqui o seu like, comenta o que você achou e compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Siga a gente aqui no canal e também no Instagram, que é @mater.podcast.